Receba com carinho pastor Benhur Lopes para nos ministrar a palavra. Aleluia, graças a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Levante a sua mão direita lá em cima com alegria e diga assim comigo: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes de você se assentar, abrace aí 2, 3, abrace alguém e diga para ela: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Aleluia. Abrace alguém, 2, 3, 4, abrace alguém. E depois que você abraçar esta pessoa, quero que você tome o seu assento, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia nas mãos, se você tem uma. Pegue aí agora a sua Bíblia nas mãos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Diga graças a Deus. Alguém pode dizer aleluia? Queridos, nós vamos ministrar esta noite, a pedido do nosso pastor, sobre o mês de maio. E o mês de maio, eu vou dar essa breve introdução para você entender aonde nós vamos chegar. O mês de maio é o mês da avaliação do ano. É quando você para e avalia. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Você ajusta algumas coisas, faz uma avaliação rigorosa, para que então, a partir do segundo semestre do ano, aquilo que ficou pendente, desalinhado, desorganizado, mal feito, qualquer coisa dessa natureza, entre no eixo, para que você termine um ano bem. Até aqui tudo bem? Diga graças a Deus. Você está preparado para a vitória? Você está preparado para prosperar? Não, seja mais falar. Você está preparado para romper em Deus? Você está preparado para o destaque de Deus? Então eu quero falar um pouquinho sobre o que acontece quando Deus te exalta. Você está preparado para ouvir? Você tem que também saber disso. O que acontece quando Deus te exalta? O que acontece quando Deus prospera a sua vida? O que acontece quando Deus resolve te honrar? O que acontece quando Deus resolve destacar você? Você sabe que existe um versículo na Bíblia, que é um versículo bem, ele é no mínimo curioso. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 15. Diga comigo: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Diga de novo: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso é um versículo emblemático. Por quê, pastor? Porque é muito fácil chorar com quem está chorando, mas quase ninguém sorri com quem está sorrindo. Não é? Você pega uma pessoa, cuida dela, discipula ela e diz assim: Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Deus honra, prospera e exalta. Aí você não sorri mais com ela. Por que você só chora? Por que você não celebra? Você está preparado para isso? Porque tem gente que chora do seu lado no momento de dificuldade, mas quando Deus te exaltar, quando Deus te levantar, você vai ter aquela sensação. Eu me lembro, e eu encerro aqui, enquanto você acha Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Eu me lembro que logo que eu comecei a pregar no Brasil, e a viajar, e a pregar, e Deus foi nos dando reconhecimento, visibilidade, congressos e eventos e convenções e relacionamentos de pastores de referência no Brasil, fora do Brasil. À medida que Deus ia me colocando, eu ia ficando sozinho na estrada. Literalmente, amigos desapareciam. Um dia eu estava em casa abatido, pensando: meu Deus, o que eu fiz de errado? E um pastor me ligou. E ele descobriu, porque eu tenho uma série de defeitos. E um deles é não conseguir disfarçar. O dia que você olhar para mim e dizer: pastor, o senhor não está bem, né? Você vai descobrir que eu não estou. Eu não consigo disfarçar. E pelo telefone o pastor disse assim: o senhor não está bem. O que está acontecendo? Eu falei: perdi meus amigos, perdi as pessoas. Tinha gente que me abraçava e dizia: a tua vitória é minha vitória. A tua honra é minha honra. A tua conquista é minha conquista. Estou na vitória, estou na honra. Deus tem me ajudado. Sumiu todo mundo.
Eu acho que eu estou perdendo os meus amigos. E aí aquele pastor sabiamente disse: não, pastor, é o contrário. São os teus amigos que perderam o irmão. Eu falei: por quê, pastor? Porque no lugar onde Deus te coloca, eles não sobrevivem lá. Eles não suportam lá. É por isso que eles não chegam lá. É só o Senhor que chega lá. Eles não conseguem te alcançar. Então eu quero te dar uma instrução poderosa sobre o que acontece quando Deus me prospera. Você está preparado? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. É uma mensagem curta, bem prática. Eu acredito que até 8h30 eu já terminei. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Encontre, abra a sua Bíblia, seja bem dinâmico, abra a sua Bíblia comigo o tempo todo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e se fez, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E então, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. Levante o seu rosto e preste atenção. A palavra de Deus está se cumprindo. No livro de Atos, nos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 8, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse, o testemunho deveria provocar expansão na igreja. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todas as vezes que eu e você fomos visitados pelo Espírito Santo, todas as vezes que Deus te encher para viver um novo tempo de Deus, Ele vai te arrancar do ambiente da religião e do espírito de miséria e vai te obrigar a expandir. Só que quando isso começar, virá perseguição. Percebe? Preste atenção. O espírito da religiosidade anda de mãos dadas com o espírito da miséria. O espírito da religião quer confinar, prender, provocar retrocesso, atraso, paralisia, incapacidade. Sempre que Deus te envolve, que Ele te dá uma ideia, uma inteligência, um projeto, um sinal, uma movimentação, uma visão de futuro, uma possibilidade de movimentação e expansão, sempre, porque é isso que Deus permitirá que venha sobre mim e sobre você. Por quê, pastor? Porque o sinal de que estamos no caminho da expansão é a perseguição. Tem alguém aí? Preste atenção. Segunda parte do versículo 1. E se fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E essa perseguição dizia: saiam de Jerusalém, comecem a expandir pela Judeia e comecem a crescer sobre Samaria, porque essa era a vontade de Deus. Diga comigo: eu creio na vontade de Deus para a minha vida. Presta atenção, todas as vezes que você estiver no caminho da prosperidade de Deus, da exaltação de Deus, do destaque de Deus, da bênção de Deus, irmão, pega o nome que você mais gostar. Tem gente que não gosta de falar de prosperidade, não chama de prosperidade, chama de bênção. Tem gente que não gosta de chamar de prosperidade, chama de vitória, chama de bênção, chama de ajuda, chama de romper. Dá um nome, qualquer coisa que te arranca do lugar aonde você está e começa a projetar a sua vida para a expansão. Virá sobre você 3 ondas, 3 ações do diabo. Presta atenção. Todas as vezes que você começar a prosperar, a romper, a avançar, a crescer, a viver os sonhos de Deus, haverá uma ação tríplica ou tríplice do diabo sobre você. Quais são elas? Ou ele vai te tentar, ou ele vai te perseguir, ou ele vai criar um ambiente de acusação. Tem alguém aí? Presta atenção. Todas as vezes que você se mover na expansão da vontade de Deus,
Ou você vai estar baixo a tentação, ou você vai estar baixo a perseguição, ou você vai estar baixo a acusação. O diabo nunca deixará em paz, e não será fácil seguir na direção do propósito de Deus. O diabo sempre dará um jeito de atormentar a vida daqueles que Deus escolhe para honrar. Você entendeu até aqui? Diga graças a Deus. O elemento da perseguição, o elemento da acusação, preste atenção, por que seremos perseguidos? Qual é a motivação por trás da perseguição? Por que as pessoas te acusarão? Por que as pessoas te perseguirão? Enquanto você está no vale, eles choram com você. Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai te exaltar, meu irmão. Eu estou vendo uma grande vitória. Os demônios estão correndo da sua vida, e não haverá mais tormentos sobre você. Então você abre uma companhia, começa a prosperar, compra uma casa, 2 casas, 3 casas, abre um contrato, prospera, troca o seu carro, vai para frente, Deus te honra, Deus te... Daqui a pouco, perseguição e acusação. Não aparece ninguém para sorrir, só apareceu para chorar. Por que as perseguições e as acusações vêm sobre nós? Primeiro, toda perseguição e toda acusação vem para provocar descrédito. Segundo, destruir o nosso testemunho diante de Deus. Terceiro, destruir a nossa credibilidade. Quando você começar a investir, vão dizer que você roubou o dinheiro. Quando você comprar uma casa, vão dizer que você manipulou o contrato. Quando você abrir uma companhia, vão dizer que é legal e tem corrupção por trás. Quando você dizer que foi Deus que te ajudou, virá uma perseguição para dizer que nunca Deus fez nada por você. E então, entendendo que a igreja deveria se expandir, veio terrível perseguição sobre Jerusalém. Tem alguém aí? Eu preciso que você esteja atento. Algumas pessoas estão à expectativa de grandes vitórias e realizações em Deus, mas você precisa estar preparado, que todas as vezes que o diabo perceber que você vai em direção com êxito e sucesso no propósito de Deus, ele vai tentar deixar você desacreditado, ele vai tentar tirar o testemunho de Deus da sua vida, e ele vai tentar destruir a sua credibilidade. Escute isso. A Bíblia diz, pegue aí a sua Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, diz a Bíblia: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, não sossega, não se acalma, não se aquieta. Ele anda, ele gira ao derredor, ele não para, é como um leão, esbravejando, bramando, chamando a atenção, rugindo, buscando quem possa tragar. O que mais que existe no espírito de Satanás? Livro do Apocalipse, abra sua Bíblia, capítulo de número 12, versículos 9 e versículos 10. A Bíblia diz no versículo de número 9 que o diabo engana todo o mundo. E a Bíblia diz no versículo de número 10 que o diabo é acusador dos nossos irmãos. Olha o que a Bíblia diz, primeira epístola de João, abra sua Bíblia, capítulo de número 2, primeira epístola de João, capítulo de número 2, e encontre aí o verso de número 1, olha o que a Bíblia diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, porque se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, para nos defender. Alguém entende até aqui? Diga graças a Deus. Não, eu preciso fazer. Cadê o Juninho? O Juninho Motosserra, cadê o Motosserra? Vem cá, Juninho Motosserra, pera um pouquinho. Vocês não estão entendendo. Cadê o microfone? Aquele, aqui. Isso. Pera um pouquinho. Jesus, manifesta. Aí, manifestou. Vem cá, Juninho. Vamos ajudar. Juninho é aluno do IBAD. O que eu falar para você, você repete. Queridos irmãos, a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo. Na primeira epístola de João. Na primeira epístola de João. Capítulo 2.
no capítulo 2 e no versículo 1, e no versículo 1, que Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Jesus é a nossa defesa. Jesus é a nossa defesa. A Bíblia A Bíblia diz, diz em em Apocalipse, Apocalipse, no capítulo 12, no capítulo 12, no versículo 10, no versículo 10, que o diabo, Satanás, o diabo, é acusador dos nossos irmãos. Se Jesus é advogado, Se Jesus é advogado, e o diabo é acusador, quando você acusa uma pessoa, que espírito opera na sua que espírito opera na sua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ó, Juninho, te ajudar mais vezes, hein? Ei! Se a Bíblia diz que o diabo é acusador dos nossos irmãos e que Jesus é o que nos defende, meu irmão, se nesse exato momento aqui agora um irmão cai em pecado, eu sei do pecado, eu viro as minhas costas, eu não posso prever. A velocidade da graça que restaura é muito rápida. Se no imediato instante ele diz: Pai, eu me arrependo, e eu continuo murmurando, avisando e falando mal, o espírito de Satanás opera em mim. Diga comigo: sangue de Jesus tem poder. Escute, quando você começar a prosperar, o espírito de Satanás perseguirá você. Porém, você tem um advogado. Um advogado, diz a palavra de Deus. Até aqui tudo bem? Diga graças a Deus. Presta atenção, tudo na vida com Deus se baseia em relacionamento. Diga comigo: relacionamento. Diga assim: pastor, como é que eu sei de onde a perseguição virá? E qual a forma da perseguição? Paulo diz que a perseguição sempre será humana. Diga: pastor, como descobrir a pessoa que me persegue? Segunda carta de Paulo a Timóteo, abre depressa, depressa, depressa. Qual é o perfil das pessoas que estão cheias do espírito acusador de irmãos de Satanás? Que acusam, que apontam, que perseguem. Quando você começar a prosperar, você vai encontrar estas pessoas no caminho, e você vai se surpreender com a atitude deles. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia. Qual é o perfil? Guarde isso. Quando você começar a prosperar, quando Deus começar a honrar a sua vida, porque o propósito de toda perseguição é atrasar a sua vida. O propósito de toda perseguição é atrasar você no caminho. Você está saindo da religião de Jerusalém. Você precisa expandir sobre Judeia e Samaria. Você precisa acelerar o processo. Aparece o espírito de acusação. Quem é ele? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias, versículo 1, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá muitos demônios, porque haverá muitos cegos, porque vai morrer muita gente, porque vão se levantar contra a igreja as seitas e heresias. Não. O que vai dar trabalho, Paulo? Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, murmuradores, intemperantes, cruéis, sem amor para quem pratica bondade, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites do mundo, apaixonados pelas coisas do mundo, mas não amigos de Deus. Terão aparência de
piedade, mas não acreditarão nela. Gente, afaste-se destas pessoas. Caluniadores, defamadores não merecem resposta. Por que, pastor? Versículos 12, 13 e 14 do mesmo capítulo. Porque também vós, os que piamente querem viver em Cristo Jesus, atenção, padecerão perseguição. Não, me ajuda, irmão, me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do seu lado, diga: querido irmão, diga: querido irmão, sabe por que te perseguem? Porque você está vivendo em Cristo. Diga: vivendo em Cristo. Alguém diga alguma coisa. Versículo de número 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo, Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente formado, sabendo de quem você recebeu e o que você aprendeu. Alguém diga alguma coisa. Se pelo menos lessem a Bíblia. Você sabe qual que é o êxito de um mestre em teologia? É que se pelo menos eu te fizer abrir a Bíblia para você conferir, não precisa concordar comigo, pelo menos eu alcancei o objetivo. Te fiz estudar, nem que foi na marra. Se tu recebeu de Deus, se o que veio foi de Deus, se você conquistou na oração, se você conquistou no jejum, se você conquistou na fidelidade, se você conquistou na oferta, no dízimo, na santidade, na fidelidade ao seu esposo, na fidelidade à sua esposa, na integridade da sua vida, permanece nessas coisas, porque quem é de Cristo sofre perseguição, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tem alguém aí? Diga graças a Deus. Aleluia. E vamos terminar agora. Meu Deus, tem alguém aí? Aleluia. O espírito deste mundo que habita em desobedientes, caluniadores e defamadores vai na contramão do Espírito de Deus. Todas as vezes que você caminhar baixo a uma direção de Deus, você enfrentará gente para te desanimar, dizer que não é de Deus, na contramão do seu testemunho, frustrar você, tirar você da oração, tirar você do jejum. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 20. Pastor, aonde é que eu encontro consolo? Lembrai-vos da palavra que vos disse. Palavras de Jesus. Não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Agora, se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Fica na palavra, fica na palavra. Tem alguém aqui? Diga graças a Deus. E eu termino. O que a perseguição quer provar? Quando é que essa perseguição vem e o que ela quer provar? Primeiro, a perseguição quer provar que toda a perseguição aponta, confirmando que você está no caminho certo, que você está no caminho da progressão certa, da vitória, do propósito de Deus para a sua vida. A perseguição vem para te desmotivar e tirar você da expansão de Deus. Como é que eu sei que eu estou no caminho certo, pastor? A perseguição te diz que você está no caminho certo. Segundo, propósito da perseguição. A perseguição vem
Quando a bênção de Deus na sua vida se torna visível. Você percebeu que enquanto você não é nada, ninguém te enche a paciência? Ei, tem alguém aí? Você percebeu que enquanto... Tem uma expressão no Brasil que diz assim: enquanto você não cheira e nem fede, não tem nada. As pessoas têm a tendência de te avaliar pelo seu último passo. Sua casa hoje vale 2 milhões. Mas não lembra que você comprou por 450, pagou 15 anos, 10 anos, 12 anos, 20 anos de mortgage. A economia do país favoreceu, acrescentou. Mas eles dizem, vale 3 milhões. Vale uns 800 e olha lá, mas vale uns 3 para quem persegue. O negócio é falar, diz a Bíblia, caluniadores, espírito de Satanás. Você tem 2 opções. Ou você não tem nada. Vamos ajudar. Porque quando você tiver, você tem que estar preparado. Vão querer tirar o testemunho da sua vitória. Vão querer desanimar você. E vão querer poupar você de expandir. E a Bíblia diz, não é maior o servo, mas como me perseguiram, perseguirão a vós também. Você sabe qual é a escalabilidade de uma pessoa que te persegue? Marcos capítulo de número 10. Descubra por que as pessoas perseguem tanto você. Pedro começou a dizer-lhe, Marcos capítulo de número 10. Irmãos, eu preciso de 2 respostas aqui essa noite. Ou você quem está subindo em vitória, ou você quem está perseguindo alguém. No final dessa mensagem eu preciso de uma resposta. Ou a tua alegria de estar triunfando, ou você está muito descido porque perseguiu demais. Tem alguém aí? Por que as pessoas te perseguem? Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus, está bom. Estão comigo? Vocês estão comigo? Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado o quê? Deixado o quê? Deixado o quê? Ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes nessa vida, já nesse tempo, projeta aqui para mim. Pedro começou a dizer, lembra quando você chegou aqui? Senhor, eu estou renunciando tantas coisas, por amor da sua obra e Evangelho. O senhor tem alguma coisa para me dizer? Versículo 29. Ok, vamos falar sobre isso. Ele disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado, diga deixado, casa, diga casa. Gente, não faz de conta que vocês não estão prestando atenção. Irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho. Próximo versículo. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, não fala. Vocês prestaram atenção? Você deixou uma casa, recebeu várias casas. Esse versículo fala de multiplicação. Por que as pessoas te perseguem? Porque quando você sai por amor do Evangelho, você não tem nada, mas a tua fidelidade, Deus te honra, prospera, exalta, levanta, destaca, fica de pé. Fala alguma coisa aí. Só tem 2 coisas aqui que te faz ser diferente. Ou você é quem deixou por amor do Evangelho, ou você é quem persegue. Se você é quem persegue, esquece essa promessa. Porque o espírito de Satanás não é honrado pelo Senhor da igreja. Tem alguém aí? Amém. Vocês estão muito quietos, acho que eu estou pegando para perseguidor. Deve ter muito perseguidor nessa casa. Diga alguma coisa aí. Ministério de louvor para me ajudar. Nilvânia, projeta para mim Mateus
capítulo 5, versículo 44. Geralmente quem persegue murmura. Qual é o destaque da vida dele? Não tem nada. Nunca realizou um sonho decente. Nunca construiu nada que dê significado. O seu legado é fadado a invejar, reclamar, murmurar e desejar de quem tem. Qual é a escala de quem te persegue? Qual é a escala de quem te persegue? Primeiro eu vou te dar a escala. Inimigo, diga inimigos. Diga inimigos. Primeiro eles vão se tornar inimigos. Diga maldizem. Eles começarão a falar mal de você. Diga maldizem. Diga odeiam. Eles vão ser inimigos. Eles vão falar mal de você. Eles vão odiar você. Escalabilidade. Diga maltratam. Eles vão maltratar você. Diga perseguem. Eles vão perseguir você. Aí você chega para Jesus. Jesus, eu quero dar uma só. Só uma. E não dou duas. Aquele velho homem, aquele desgraçado do inferno, ressuscita ele aqui. Jesus, não. Eu vou te ensinar como é que você vai vencer perseguidor. Eu vou te ensinar como é que você vence a acusação. Porém vos digo, amai os vossos inimigos. Fale bem daqueles que falam mal. Faça bem aqueles que odeiam vocês. Ore por aqueles que maltratam vocês. Orem por aqueles que perseguem. Então, meu irmão, abre o teu olho quando eu digo para você assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor prospere a sua vida. Que o Senhor honre você. Que o Senhor dê em dobro na sua vida o que você me deseja. Seja feliz, amado. Feche os teus olhos e abaixe a sua cabeça. Você está preparado? A perseguição e a acusação do diabo só vem sobre você quando a bênção de Deus na sua vida se torna visível. A partir do momento que se pode ver, a partir do momento que se pode ter. Se você não sabe o que é ainda isso, ou você está perseguindo, ou você está começando a caminhar. Mas todas as vezes que a bênção de Deus na sua vida for, são as três clássicas visibilidades de Deus que atraem perseguição: financeira, espiritual e reconhecimento. Se você tem muito dinheiro, persegue você. Se você é um bom servo na igreja, espiritualmente em franco crescimento e desenvolvimento, persegue você. E se você tem reconhecimento, perseguem você. Fica tranquilo, quem não tem dinheiro, quem não tem espiritualidade afinada e quem não tem reconhecimento de nada, ninguém incomoda essas pessoas. Aí que elas têm a tendência de se tornar espírito de Satanás. Qual é o segredo de Deus para a sua vida esta noite? Ore, abençoe, bendiga, deseje que eles sejam eternamente prósperos. Paulo diz: fica tranquilo, que aqueles que caluniam e tentam preservar o mal, de mal em mal cairão. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Coloque as duas mãos no seu coração e diga: Espírito Santo, debaixo da sua palavra, diga: porque eu ouvi a sua palavra, eu vou sair da minha cadeira e vou para o altar receber esta oração. Eu quero a estrutura de Jesus, para quando eu for acusado, perseguido, tentado, quando tentarem me parar, me tirar do caminho, impedir a minha expansão, eu consiga responder com bênção, com oração, com equilíbrio,
convida no altar. Diga em nome de Jesus. Se a verdade sai do teu lugar, correndo, vem pro altar agora. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra, Senhor, sopra em nós, Espírito de Deus. Sopra, sopra em nós, Espírito olhos, comece a orar. Feche os teus olhos e comece a falar com Deus. A Bíblia diz que não há ninguém que deixou. Um dia você renunciou casa, bens. Você renunciou através de ofertas, através de dízimos. Você abriu mão de coisas e conforto do lar, conforto da casa, da família, para estar junto do altar, no ministério, para se unir uma mulher, para construir uma família. Você abriu mão e resistiu a tantas acusações e ofensas. Agora, por amor ao Evangelho, você se manteve fiel. A Bíblia diz, e é curioso, porque a hermenêutica bíblica é a Bíblia falando sobre a Bíblia. Aquele que deixou a sua casa receberá 100 vezes mais e mais casas. Toda visibilidade financeira, espiritual ou de reconhecimento vai atrair uma perseguição ou uma acusação. Mas a Bíblia está dizendo, se você chegou doente, você será curado para começar a curar. Isso haverá multiplicidade. Se você chegou falido, você será honrado e prosperado para continuar prosperando e ser um grande semeador. Se você chegou aqui destruído, você será reconstruído para ser um construtor de Deus. Se você chegou aqui perdido, você será achado e será também caminho para milhares de pessoas. Recebe esta palavra sobre a sua vida. Se você chegou aqui como Jó, sem a esposa, sem os filhos, sem o gado, sem a terra, a Bíblia dizia, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus o prosperou, deu muitos filhos, aumentou seus bens, honrou a sua vida. Ninguém será desprezado se for fiel ao Evangelho. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos lá em cima. Nós vamos orar agora. Ah, meu Deus, diga comigo, querido Jesus, eu me arrependo de todas as vezes que eu não entendi que a perseguição, a tentação, a acusação é o espírito do diabo querendo impedir a minha expansão. Diga, esta noite eu aprendi por tua palavra, e a partir de agora eu já declaro: sejam abençoados os que me maltratam, sejam abençoados os que me odeiam, sejam abençoados os que falam mal de mim, sejam abençoados os que me perseguem, sejam abençoados todos os meus inimigos, porque a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Se a tua oração é fiel e verdadeira, recebe o que do céu vai descendo sobre a sua vida agora. Diga graças a Deus. Aleluia. Levante o seu rosto aqui. Nunca esqueça disso. Enquanto você não for ninguém, não cheira e não fede, você não vale nada. Quando Deus te der finanças, espiritual e reconhecimento,
virá sobre você perseguição e acusação. Lembre-se disso. Abençoe, ore, bendiga. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: querido irmão, em nome de Jesus, eu te conheço já há algum tempo, mas o teu rosto esta noite está diferente. Agora eu entendi. Deus está te conduzindo para um tempo de dupla honra, financeira, espiritual e de grande reconhecimento. Não ligue às perseguições. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Dê um abraço nele. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover.